let's go online. To ensure the participation of everyone, we will bring the most modern technologies to confirm GeoAmericas 2020 in October. Yes, let's take the opportunity to innovate and create all together the biggest GeoAmericas ever. It will be awesome. We are looking forward to seeing you also there. GeoAmericas 2020, anywhere and everywhere. 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 Olá, boa noite. Como vocês podem ver, a nossa palestra teve um vídeo introdutório do GeoAmericas 2020, que iria ser inicialmente no Rio de Janeiro em função da pandemia, vai ser um evento completamente online. Fica o convite aí a todos e a todas que quiserem participar do evento. A gente tem trabalhado muito para resolver tudo que apareceu, né, de problema por causa da pandemia, e a gente está fazendo o máximo possível, dando o melhor da gente para que seja um grande evento, e eu acho que vai ser. Dê uma olhada no site, americas2020online.com. Nós estamos aqui para palestra, nós estamos transmitindo a palestra intitulada de Reforço de Solos com Geocélulas. Eu queria, mais uma vez, parabenizar o canal Geotecnia Brasil e agradecer o convite para participar aí da transmissão. Também lembrar a todo mundo que é uma transmissão, né, em conjunto aí da BMS, com a IGS e o canal Geotecnia Brasil. Queria também aproveitar a oportunidade e agradecer aos patrocinadores que são importantes aí para a realização desses eventos e ler um resumo do currículo do Avesani. Ele é engenheiro civil, mestre e doutor pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Ele foi pesquisador e consultor da seção de geotecnia do IPT, em São Paulo. Atuou em vários tipos de obra, como barragens, túneis, escavações subterrâneas, escavações urbanas, fundações e monitoramento, de novo, modelos físicos e numéricos. Também pesquisa hoje e trabalha com reforço e melhoramento de solos com geossintéticos. Já tem uma experiência há mais de 10 anos, é atualmente professor da USP, né, em São Carlos, e consultor pela Avesani Consultoria Geotécnica. Bom, é isso. Feita a introdução, eu chamo, então, o Avesani, para a gente ver se o sinal está bom. Tá? E desejo ao Avesani uma boa palestra. Vocês podem fazer perguntas nos comentários que vão aparecendo aqui para a gente da sala virtual. Tá bom? É isso, Avesani. Uma boa palestra. Tá? Nos encontramos ao final. Maravilha, obrigado, Gregório, pelas palavras, pela apresentação. Só corrigindo, né, me permite corrigir, hoje eu sou professor na Escola Politécnica aqui em São Paulo, então meu coração é dividido, né, com São Carlos, com a ESC, agora aqui com a Poli. Mas, boa noite a todos, quem está assistindo, né, gostaria de agradecer o convite aí pela IGS, pela BMS e pela Geotecnia Brasil. É um prazer, uma honra estar aqui.
Quero agradecer também quem está ouvindo, né? Quem está tendo essa oportunidade aí de me prestigiar aqui e a todos nós aqui na palestra. E sem mais delongas, eu já vou iniciar aqui também, jogar a tela da minha apresentação. Então, se estiver tudo ok, vou manter aqui então a apresentação. Bom, a palestra hoje vai versar aqui, né, sobre reforço de solos com geocélulas. Curioso, né, que essa palestra aqui, ela deveria ser, na verdade, né, a ideia começou como um mini curso do Cobranseg, que deveria ter ocorrido na semana passada, né, em Campinas, e por conta aqui do nosso Covid, né, ele foi adiado para o ano que vem, e a palestra está confirmada, né, o pessoal da comissão organizadora pediu para confirmar, e está confirmado, então ano que vem vai ocorrer, tá? Então, aqui vai ser 1 hora, né, talvez um pouquinho mais, se o pessoal me permitir aqui, mas 1 hora de apresentação, então a gente vai dar uma pincelada na diagonal sobre os tópicos, né? Lá é um dia inteiro de mini curso, então se alguém quiser se aprofundar, lá vai dar para a gente aplicar realmente os métodos, a gente vai conseguir calcular, dimensionar, a gente vai a fundo mesmo no projeto com geocélula. Bom, dito isso, então vamos para uma rápida introdução, né, do assunto da geocélula. O lance da geocélula, né, tudo começou com um padrão celular, né, e aí a gente sempre, o mercado tem até mania, né, de remeter aqui a colmeia, né, o favo de mel, né, porque tudo vem dessa estrutura celular, né, a estrutura celular, a natureza já aprendeu há milhões de anos atrás, né, ela traz muitos benefícios, é uma estrutura leve, porém é muito resistente, e ela também traz um consumo reduzido de material, ela traz economia de material, então não é à toa aí que a natureza, né, sejam as plantas, sejam os animais, né, até a nossa geologia utiliza desse padrão celular, né, e isso está enraizado na gente, até na nossa cultura, né, na nossa moda, arquitetura e tudo mais, né. Então, tendo essa ideia inicial, né, do padrão celular, que ele é aplicado de maneira geral na natureza, né, a gente também consegue ter, nós geotécnicos, conseguimos ter uma intuição do confinamento, né? Então, materiais particulados, né? Eles não são ligados, não são coesivos, então, se a gente não garante um confinamento, né, o material ele é solto. Por outro lado, quando a gente dá um confinamento para esse material, né, a gente aumenta, a gente melhora geotecnicamente, a gente permite que o atrito se desenvolva de uma maneira mais interessante entre as partículas, né? É claro que a gente tem que contar aqui com uma resistência, né, à atração desse elemento que está fazendo o confinamento. Então, para nós é muito intuitivo, né, como geotécnico, pensar, né, que isso realmente traz uma melhoria no solo, especialmente se ele é um material granular, né? A geocélula teve a sua aplicação pioneira na década de 70. Né? Muitos lugares comentam que foi o exército americano que inventou por conta da Guerra do Golfo, né? Eu, há muito tempo estudando geocélula, sempre busquei essa informação da Guerra do Golfo, nunca achei, tá? Mas o que eu achei é que, né, o que eu tenho né, de registro, né, é que ela foi inicialmente aplicada na década de 70 num estudo feito pelo Corpo de Engenheiros americano, né, no seu site, né, lá, e talvez por isso que ficou essa ideia de que o exército inventou e alguém associou com a Guerra do Golfo, né? Mas a ideia foi o quê? Eles queriam ver uma condição de reforço de pavimento, né? E fizeram um trecho teste lá, sendo que uma das sessões aqui, né, consistia de tubos plásticos preenchidos com material granular, né, com areia. Então, nada mais é do que pequenos tubinhos, mesmo pequenos cilindros, né, que foram colocados lá em campo, preenchidos, né, com material granular, com areia para fazer o ensaio. O curioso, né, que vale a pena citar rapidamente, é que o gabião, né, preenchido com material mais grosseiro, também foi usado como um trecho teste ali, né? Então, a ideia do confinamento, né, veio além dos tubos plásticos aqui, que depois foi chamado de geocélula, como também até por uma tela metálica aqui, né? E aí, o ensaio, então, sendo realizado, um caminhãozinho do exército aí que ficou, então, a característica de ser o exército americano, né? Bom, ela teve uma evolução, né, na década de 70, 80, né, com a evolução dos polímeros. Então, em vez de usar tubinho plástico, o pessoal começou a usar geogrelha. Tá? Aqui, então, a Tensar, fabricante de geogrelha, usou muito esse conceito aqui de montar esse colchão, né, de solo reforçado, né, de material confinado com
essas células montadas em loco, né? E aí é claro que com a industrialização aí, essa aplicação, né, cresceu muito, né? E aí então nós temos aqui aplicações de geocélula. Então eu tentei buscar o máximo possível de fotos brasileiras, né, para a gente ilustrar algumas. Eu tive a felicidade de participar. Então, aplicações em reforço de vias pavimentadas, isso aqui é em Santa Catarina, contorno de Florianópolis, né? Aqui é BR lá no Mato Grosso, 163, se eu não me engano. Também temos situações de vias não pavimentadas, então essa obra, infelizmente, não é no Brasil, mas é de mineração no Chile, né? Obras também, pavimento aeroportuário, essa da esquerda aqui, por exemplo, é Guarulhos, o aeroporto que está sofrendo, está em obra agora nesse momento, né? Portos, esse é o Porto de Santos. Ferrovias, infelizmente no Brasil a gente ainda não tem uma aplicação para mostrar, né? Pátios de estacionamento de carga, aqui é Guarulhos, aqui é na Bahia, do lado de Salvador, né? E até algumas aplicações diferenciadas, como por exemplo um patolamento de guindaste, né? Onde a gente tem altas cargas. Então, de cara a gente vê aqui uma boa aplicabilidade da geocélula, né, com elevados carregamentos. E claro que ela também tem outras aplicações, né, fora o de reforço, né? Eu diria que a geocélula é um material. Os geossintéticos eles são muito multidisciplinares, né? E a geocélula talvez seja um material um dos mais multidisciplinares, né? Porque nós temos aplicações em geotecnia, na área ambiental, em hidráulica e também temos aplicações em pavimentos, né? Que foi onde ela surgiu. Então aqui para proteção de erosão, né? Em taludes, canalização, muros de arrimo, né? De gravidade. E também como sistema de paramento de solo reforçado, então, fazendo aqui o fechamento, a face, né, com o reforço aqui, a geogrelha atrás. Legal, após essa rápida introdução, vamos falar um pouco sobre propriedades relevantes, especificação, e aqui a gente entra numa seara um pouco delicada, né, porque, primeiro por conta dessa multidisciplinaridade da geocélula, né, e nem todas as aplicações, o mesmo material, as mesmas propriedades, elas são interessantes, né? Então, aplicações, por exemplo, de proteção contra erosão, a gente pode usar geocélulas diferentes de uma aplicação de reforço, né? Lembrando que o meu foco aqui é falar sobre reforço. Então, rapidamente, como é a fabricação do material, eu tenho ali o filme, né, da geocélula, né, que depende do polímero, no caso aqui o PAD. Então, esse filme, então, ele recebe a texturização na parede, recebe também as perfurações, ele é cortado, então, na espessura que se deseja fazer a altura da geocélula, e aí, então, essas tiras, elas são soldadas para dar esse formato, então, né, de sanfona quando ele é aberto. Então, a fabricação é relativamente simples. Em relação à matéria-prima, a gente conseguiria classificar um pouco mais, mas sendo simplista, e eu acho que isso ajuda muito, né? A gente tem, então, a primeira geocélula, se eu não me engano, posso estar errado, tá? Mas a primeira geocélula que a gente teve aqui no Brasil, que foi uma geocélula de polipropileno, nada mais é do que tiras de geotêxtil que são unidas, né? Que são conectadas, tá? Fora isso, a gente tem as geocélulas de PAD, que correspondem aí por talvez 90%, 95% das geocélulas hoje realmente comercializadas no mundo, né? E também podemos ter aí geocélulas aí de ligas poliméricas, né? Onde você pega uma matriz, por exemplo, que nem o PAD e acrescenta algum polímero aí, né? Ou uma fibra, enfim, qualquer coisa que com intenção de melhorar alguma característica desse material na obra ou na aplicação, né? Fora isso, a gente também pode citar aqui geocélulas não convencionais, né? Mas que não são comuns no mercado, né? Mas isso elas existem no âmbito acadêmico. Por exemplo, geocélulas feitas com tiras de geogrelhas, e temos geocélula de bambu, enfim, metálicas, né? E por aí vai. Tá? Então, entrando em especificação, o que é importante ter uma geocélula, né? Como que a gente faz uma especificação? Bom, nós temos que primeiro entender que nós temos critérios, né? Temos propriedades que eles vão desenvolver critérios de desempenho para a geocélula, ou seja, para ela funcionar, para ela trabalhar de uma maneira adequada, né? E temos critérios de sobrevivência, né? Ou seja, que garantam que o desempenho seja feito ao longo da vida útil da obra, tá? Não? Antes, fazendo um breve parênteses, né?
É aqui que começam alguns detalhes que depois atrapalham um pouco na questão da especificação e das propriedades, né? A geocélula, ela não tem efetivamente um formato genérico, né? Ela tem um formato próprio. A gente forma aqui por conta aqui das uniões das tiras, né? E das soldas com as tiras laterais, adjacentes, né? A gente forma, então, um material que tem um formato com um biquinho em algum momento aqui, né? Isso às vezes atrapalha um pouco na questão da especificação, como escolher, como você definir, como que você caracteriza esse material, né? Então, já vou adiantando aqui que eu acho que a forma mais interessante, né? E o que eu estou fazendo aqui, talvez até dando um pouco de, não um puxão de orelha na indústria, né? Mas tentando mostrar para eles a importância de começar a criar uma padronização entre os fabricantes para facilitar lá na frente, né, o usuário, tanto o projetista como o consumidor. Porque no final das contas todo mundo ganha com isso, né, quando o mercado ele tem mais clareza em relação aos produtos, né. Então acho que o mais interessante é a gente trabalhar ela como um círculo, né, como uma circunferência equivalente. Então, falando de especificação, então, né, primeira questão em relação às dimensões, e aí a gente busca, por exemplo, no mercado brasileiro. Temos aqui 5 players no mercado brasileiro que comercializam a geocélula, e aí vamos para os nomes comerciais, a gente não faz a mínima ideia, né, do que esses nomes comerciais eles querem dizer aqui. Então, vamos lá, em relação à altura, né, então esse é um primeiro parâmetro importante aqui de desempenho, altura propriamente da célula, né, ou espessura. Elas variam geralmente entre 5 e 20 centímetros, para reforço usual é mais do que 10 centímetros, para outras aplicações aí como canalização, proteção de talude, o usual é menos, igual a 10 centímetros ou menos. Geralmente elas são de 2,5 em 2,5, então a gente tem de 50, 7,5, 10 e assim sucessivamente, tá? Então, em relação à altura, essas 5 geocélulas, ok, todas elas têm 10 centímetros de altura, né? Em relação à abertura, aí que a coisa começa a ficar um pouco delicada, tá? Porque tem 3 formas, basicamente, da gente especificar uma geocélula em relação à sua abertura. Aqui está uma célula aberta, a hora que a gente colapsa, fecha a célula, ela ficando fechadinha, então ela tem uma distância entre soldas. Tem fabricantes que usam essa especificação aqui, distância entre solda, que na prática, né, para um projetista, não quer dizer nada. Tem outra forma aqui de você caracterizar a abertura da célula, que é pegar de ponta a ponta aqui, né, a sua conexão lateral e a sua conexão longitudinal, digamos assim, né? E ainda tem uma terceira forma, que é você admitir que a geocélula é um quadrado equivalente de lado L, tá? E aí, se a gente pega essas 4 geocélulas aqui do mercado, algumas são especificadas de uma forma, outras são de outra, e aí o projetista e o comprador, então, ficam malucos em relação a isso, tá? Então, a minha proposta, que é o que eu venho fazendo na minha linha de pesquisa e até na minha atuação no mercado, esquece tudo isso daí e vamos trabalhar com alguma coisa em que a gente consegue contar bananas com bananas, maçãs com maçãs, né? Ou a área de uma célula ou o diâmetro equivalente da célula, que vem da área unitária, né, de uma célula. E aí, a hora que a gente puxa aqui por diâmetro equivalente, a gente vê que, no final das contas, todos esses materiais aqui, né, todos esses produtos é o mesmo, todos com 19 centímetros de diâmetro equivalente. Então, altura é uma especificação importante, o diâmetro, a abertura da célula é outra especificação importante em reforços, tá, pessoal? Aqui sempre focando em reforços. Terceira especificação importante é a rigidez do material, e é óbvio, né? A gente quer aumentar confinamento, eu vou falar mais para frente na palestra, né? A ideia é sempre buscar o aumento do confinamento, então é claro que a rigidez passa a ser uma especificação importante. Lembrando que em materiais geossintéticos, né, a rigidez que a gente chama de J, nada mais é do que o módulo de elasticidade do material, do polímero multiplicado por uma espessura da parede. Então, paredes mais espessas, é óbvio que vai ter uma rigidez maior, né? Então, esses 3 são parâmetros que eu entendo que são muito importantes para o desempenho, né? E outros que ajudam também no desempenho uma parede rugosa, né? No caso das geocélulas, por exemplo, de PAD, né? Não ter parede lisa, porque a gente melhora a interação solo-reforço, né? No caso de perfurações, eu vou também mostrar um pouco mais adiante, ele é meio contraditório, tá? Mas enfim, eu diria que a gente tem que limitar em 8, 10% da área da parede
em relação à perfuração, ok? E em relação à sobrevivência, bom, aquilo é para a geocélula desempenhar um bom papel, né? Agora, para ela desempenhar um bom papel, ela precisa sobreviver à sua aplicação. Então, o primeiro critério de sobrevivência, então, é a resistência da junta, né? Então, nós temos aqui as juntas da mesma célula, né? Aqui, na verdade, é um pano contínuo, né? Um trecho contínuo, então, ele não tem ali junta, né? E aí, com a aplicação do carregamento externo, gera, então, essa tendência, né, da célula abrir. Então, eu preciso avaliar a conexão. Então, qual é o ensaio que eu vou fazer? Um ensaio de adesão, né? Não é um ensaio de cisalhamento, e sim o de adesão para ver se ela não está abrindo a parede da célula. Mas aí entra também num outro ponto curioso, né? Ninguém, por exemplo, fornece a resistência da parede da célula. Poxa, eu quero que a minha conexão não rompa, mas eu também não quero que a minha parede da célula rompa, né? E mais do que isso, a resistência da parede da célula ela tem que ser mostrada na sua condição real, que é a parede perfurada, as células perfuradas. Então, isso aqui é importante também. Na compactação, onde eu tenho um carregamento muito grande, a parede da célula tem que resistir, né, a esse esforço e para a geocélula conseguir garantir aí a sua sobrevivência e funcionar de forma adequada. Então, resistência da conexão tem que ser igual à resistência da parede perfurada. Ok? Então, saindo um pouco agora já da esfera da especificação e entrando então já um pouco na questão de ensaios, modelagem, né, e o desempenho da geocélula. Então, retomando essa questão da parede da célula, né, a rugosidade, então, ela passa a ser um parâmetro importante porque ela vai controlar a interação entre o material de preenchimento e a parede da geocélula, né? Tem várias formas de você avaliar a rugosidade, né, seja primária, secundária, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito, né, mas o João, ele fez alguns ensaios lá na escola e usou aqui um rugosímetro óptico. Então, tirou aqui o padrão de rugosidade aqui de diferentes geocélulas, né? E o que ele viu foi o seguinte, então, aqui o primeiro é uma geocélula de polipropileno, né, por ela ser como um geotexto, então ela tem um padrão já de rugosidade natural interessante, né? Essa daqui é uma geocélula de polietileno, de PAD, texturizada, então a gente consegue ver aqui a texturização e, né, alguns pontos de texturização e tudo mais. E aqui é uma geocélula de PAD lisa. Então a gente percebe aqui que o padrão mesmo de rugosidade dela deixa muito aquém, né, dos outros dois materiais. Então, realmente é interessante não trabalhar com uma geocélula lisa. Ok, mas a rugosidade, mas e daí? E o desempenho em relação à sua rugosidade? Bom, então o João também fez alguns ensaios de cisalhamento direto com diferentes geocélulas. Entre as de PAD aqui, ele separou, né, condições em que tinham uma rugosidade, a gente percebe, até qualitativamente, né, pegando o material, ou mesmo vendo, onde a rugosidade era mais incisiva, né? Os pontos, as alturas da rugosidade eram maiores. E é claro que quando a gente tem condições de elevada rugosidade, né, a gente tem um desempenho de interação entre o solo e o reforço muito melhor. Então, foram feitos ensaios com material fino, um silt, com uma areia mal graduada, areia IPT, e com uma pasta de cimento tentando simular um concreto. E o que a gente viu é que quando a rugosidade ela é elevada, o padrão de rugosidade é bem grosseiro, a gente tem um coeficiente de interação muito bom no PAD, a mesma coisa no geotexto tecido, mas quando a gente vai perdendo essa rugosidade mais grosseira, vai diminuindo um pouco esse desempenho. No caso de liso aqui é quase que 50%. Então, evitar sempre que possível geocélulas lisas. Em relação à perfuração, o João também variou o número de furos, usou furos de 10 milímetros e variou a área perfurada. E basicamente o que ele obteve foi o seguinte: no caso da geocélula de PAD lisa, o furo, você aumentar a quantidade de furo, melhora o desempenho, porque você já não tem a rugosidade atuando ali. No caso das geocélulas rugosas, o furo, até 8% a gente não conseguiu enxergar tanta variação em relação à qualidade. Para o material mais fino, melhorou um pouco a interação, para o material granular, piorou um pouco, mas nada característicos. Agora, para 10% já de perfuração, a gente já percebeu, realmente, no caso de material granular, uma leve perda de desempenho. Então, por isso que
lá atrás eu citei que a gente limitar em 8, 10% a quantidade de área perfurada para a gente não perder qualidade aí nessa iteração. Ok? Bom, falando ainda um pouco de ensaios, né? E ainda ensaios também, tanto de laboratório como em campo. O ensaio de placa, então, é o ensaio que mais se fez com geocélula. A quantidade de ensaios de placa executados em geocélula, reportados aí em revistas técnicas, em congressos, é simplesmente gigantesco. Tem muita coisa foi feita nesses últimos 20 anos em relação a isso. Então, ensaio de placa de laboratório convencional, geocélula, faço o ensaio na fundação, depois faço o ensaio diretamente aqui em cima no reforço, que nem esse daqui feito pelo Leonardo lá em São Carlos. E a gente pode-se variar alguns parâmetros aqui. Então, por exemplo, a altura da geocélula, a abertura da geocélula, pode ser o seu diâmetro equivalente, né? O embutimento, quanto profunda a geocélula está ou não. E, basicamente, o que os ensaios mostram são curvas como essa, né? Então, no caso do solo não reforçado, uma fundação, a gente tem um comportamento dado aqui. No caso da geocélula, o que a gente tem é um comportamento bilinear. Até um certo ponto, a gente tem aqui uma rigidez um pouco mais alta, depois a gente tem uma queda aqui de rigidez, mas geralmente não apresenta ruptura. Tá? A geocélula apresenta um comportamento semelhante aos solos com encruamento. A gente vai ganhando aqui a resistência com o aumento das tensões, né? E aí, como que a gente avalia o ensaio? Bom, tem duas formas. O primeiro é fator de melhora de capacidade de carga. Para o mesmo recalque, capacidade de carga, aliás, carregamento, né, tensão no reforçado e não reforçado. Ou então a gente avalia pela redução, uma porcentagem de redução de recalques. Para o mesmo carregamento, recalque não reforçado e recalque reforçado. O que a gente vê na prática são fatores de melhora de capacidade de carga de 2 a 5 e de redução de recalque de 30 a 50. Legal, o que mais que a gente pode extrair aqui de ensaios, então, de laboratório? Bom, a gente também pode tentar avaliar, colocar células de pressão total e ver as tensões que estão sendo propagadas. Então, aqui mais um ensaio. Então, a placa de 30 centímetros, uma geocélula de 15 de altura. Infelizmente, o Leonardo aqui usou geocélulas de abertura muito grande, que não são comuns para reforço, então não obteve aqui um desempenho tão bom. Mas mesmo assim, o que ele está mostrando aqui, o ensaio dele, é que 40% da tensão aplicada na superfície chegou abaixo da geocélula. Se a gente comparar com o Bucinski, que é um semi-infinito homogêneo, por uma profundidade igual ao próprio raio, deveriam estar chegando 70% das tensões. Então aqui, mesmo não usando uma geocélula adequada, ele conseguiu aqui um desempenho muito bom. O que a gente vê também, e aí eu separei esse resultado aqui do pessoal da Índia, é que a partir de uma distância de cerca de uma vez a largura do carregamento, no caso de uma sapata, as tensões caem significativamente. 1,5 vezes a largura da sapata praticamente não chega tensões. Então a gente entende que o espraiamento ocorre, né, numa faixa de mais ou menos 2 a 3 vezes a largura da sapata. E aí alguns ensaios em campo aqui, esse aqui foi feito na Índia, também com o apoio do pessoal lá da Strata. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse ensaio aqui, eu cheguei a avaliar ele um pouco mais a fundo, né, mas a gente tem aqui as pressões, né, as tensões aplicadas pela placa e as tensões medidas logo abaixo da geocélula, tanto no alinhamento do carregamento como afastado 2 metros. Né? E o que a gente vê, o que o resultado aqui do ensaio mostrou é que as tensões que chegam aqui abaixo da geocélula, abaixo da camada da geocélula, são da ordem de 10, 15% do que foi aplicado lá em cima. Isso logo embaixo da placa. Né? Então, uma capacidade aí de 90, 85% de redução das tensões verticais. Em relação à modelagem numérica, eu tenho um certo... entendo que elas têm que ser vistas com uma certa limitação. A modelagem numérica, como a gente sabe, ela é interessante para a gente focar num ponto específico, avaliar um comportamento específico. Então, por isso que eu digo que é indo além. Eu acho que você tentar simular tudo o que ocorre é uma coisa complicada. Então, você tem que olhar pontualmente o que eu quero estudar. Quero estudar um ponto, aí sim acho que a modelagem numérica ela passa a ser uma ferramenta interessante. Então, aqui algumas simulações, modelagem numérica que eu fiz, né, usando elementos finitos de 3 dimensões, em 3D. Então, mostrando aquela questão, isso são tensões verticais, né, do carregamento,
mostrando aquele espraiamento de tensões ocorrendo realmente numa faixa aqui de mais ou menos uma vez a uma vez e meio o raio do carregamento. Então a gente vê que ela concentra muito realmente as tensões aqui dentro da célula, abaixo da célula aqui chega a pouca tensão. Outra coisa interessante que eu tive a oportunidade de estudar é em relação a como está se comportando as tensões horizontais e verticais dentro aqui da célula, né? Para ser bem específico, na parede da célula. Então aqui a gente tem um gráfico normatizado, né, no eixo das abscissas, a tensão horizontal normatizada pela tensão horizontal inicial. Das ordenadas, a gente tem a tensão vertical normatizada também pela tensão horizontal. E aí, partindo numa condição K0, eu não simulei compactação na época, então o aumento da tensão vertical traz um aumento extremamente significativo aqui das tensões horizontais. Até quando? Até chegar próximo de uma linha K1, né, onde aqui o coeficiente de empuxo tá errado, deveria ser maiúsculo, tá? Mas um coeficiente de empuxo quase igual a 1, ou seja, o que eu tenho de tensão vertical é praticamente tensão horizontal. Nesse ponto aqui, a gente tem então uma queda brusca das tensões verticais, porque na época eu simulei isso com um modelo elastoplástico perfeito, então atingiu a tensão de escoamento aqui do material, então por isso que a gente perde então esse ganho de tensão horizontal. Mas basicamente o que a gente enxerga um pouco na prática, em modelagem analítica, tentando analisar isso, é justamente isso, né? A gente consegue um ganho muito grande de tensão horizontal, aqui a ponto de chegar numa linha aqui de K igual a 1, às vezes até ultrapassar ela. Indo além aqui também eu separei um estudo até curioso, né, que é do pessoal que, se não me engano, do Irã, que eles simularam a geocélula no que eles chamaram de seu real formato, né, do seu formato atual. Então, a geocélula foi simulada realmente com os biquinhos aqui dela e tudo mais. Infelizmente, os autores eles não compararam o desempenho de diferentes formatos, né, na simulação. Eles compararam só o reforçado com o não reforçado. Mas qualitativamente, o que eles obtiveram aqui, né, no caso reforçado com de outros estudos, não tem mudanças significativas em relação a um formato circular ou um formato quadrado equivalente. Tá? Legal. E aí, contextualizado um pouco essa parte de ensaio de propriedades. Legal, vamos entrar no que a gente entenderia aí que é a parte da cereja do bolo, né, que são os modelos analíticos, né, e metodologias, então, de aplicação de geocélula. Como a gente realmente, no final das contas, aplica isso na prática. Então, para isso, a gente precisa dar um passo atrás antes e entender como que é o conceito do reforço. E na geocélula é interessante porque a gente, na verdade, forma um compósito. Nós temos o material granular, que preenche a geocélula, que é o solo, mas a gente também tem um material polimérico ali, que tem uma resistência à tração grande, né, que traz o lado do reforço. Então, a gente forma, na verdade, um compósito. Então, partindo aqui, olhando primeiro só do lado do reforço, do material do reforço, então, partindo aqui do que a gente entende ali de um comportamento, né, de uma fundação típica, né, se a gente tivesse aqui uma camada, então, de geocélula reforçando, ao aplicar uma tensão, um carregamento vertical, a gente gera, então, tensões horizontais dentro da célula, elas são induzidas devido a esse confinamento celular, o que aumenta as propriedades geotécnicas desse material e aumenta, então, a resistência ao cisalhamento desse material. Não só a resistência ao cisalhamento, como também um cisalhamento de interface entre o material e a parede da célula. Então, esse é o primeiro mecanismo do reforço, o aumento do confinamento. Um segundo mecanismo, então, ele vem devido a um efeito aqui de dupla camada. Então, se eu tiver em cima uma camada com uma rigidez mais elevada do que a camada de baixo, isso força a ocorrência de um efeito laje, de um espraiamento das tensões, de uma dispersão de tensões verticais. Então, esse é o segundo efeito que a gente pode chamar de efeito laje. E o terceiro efeito que acontece numa condição onde eu tenho grandes deslocamentos, né, de novo, reforçando, a gente precisa de deformações significativas para a ocorrência desse terceiro efeito, que é o efeito membrana. Então, após uma grande deformação aqui, e grande, estou falando na esfera qualitativa, então, esse reforço que tem uma resistência à tração, ele passa, então, a trabalhar com uma membrana tensionada, ancorada
aqui nessas ombreiras, né, nas laterais, e aí então ela contribui também na melhora da capacidade de carga. Então são esses 3 efeitos, lembrando que o efeito membrana demanda maiores deformações para ocorrer. E no solo? O que está acontecendo dentro do solo? Aquilo é uma ideia genérica, né, do compósito, mas o que a geocélula faz no solo? Bom, no solo, se eu olhar primeiro para uma condição não reforçada, aplica um carregamento, se eu olhar o que está acontecendo aqui num elemento de solo, eu sei que a gente tem um limite de tensão vertical que a gente consegue aplicar, que é a função de quem? Da tensão horizontal de confinamento, que eu estou gerando por essa tensão vertical, e pela resistência do material. Opa, interceptei aqui uma envoltória de Mohr Coulomb, rompi o material, plastifiquei. Então, eu tenho uma limitação aqui. E no caso da geocélula? Bom, no caso da geocélula tem 2 formas da gente enxergar o que está acontecendo no solo. Eu sei que eu consigo aplicar um carregamento maior na condição reforçada do que na não reforçada. Mas, poxa, se eu mantiver o mesmo valor de confinamento, como que eu posso ultrapassar a minha envoltória de resistência? Então, uma primeira análise é a seguinte, bom, na verdade eu translado essa minha envoltória de resistência, jogo ela para cima, e eu digo então que o fato de eu ter um reforço ali, ele me dá uma coesão aparente, ele melhora o solo dando uma coesão aparente, por isso então que eu consigo aplicar essa tensão vertical mais elevada. No caso aqui, tensão principal maior. Né? Uma outra forma de enxergar isso, que eu particularmente acho mais interessante, me traz mais sensibilidade, inclusive, de análise, é que eu não translado a curva, eu estou usando material granular aqui dentro, ele não tem intercepto coesivo. Então, o que eu faço, na verdade, para garantir, para mostrar que eu consegui aplicar uma tensão vertical maior, é ter um incremento de confinamento. O fato de eu ter um reforço aqui, ele aumenta a minha tensão de confinamento, ele me dá um delta sigma 3 aqui, de sorte a transladar, então, na verdade, o meu círculo de Mohr. E aí sim eu consigo, usando a envoltória de resistência, aplicar um carregamento maior. O fato é que ambos são relacionáveis, tá? E aí a gente consegue trabalhar com um ou com o outro. Legal, então a gente entendeu um pouco aqui o conceito do que ocorre no reforço, a gente também entendeu um pouco o conceito do que ocorre no solo. Então a gente já pode sair aplicando métodos. Acho que a gente tem que primeiro entender onde que a gente quer aplicar os métodos, né? E aí a gente tem que parar e enxergar que tipos de métodos a gente tem, no caso de solo reforçado, e para quais aplicações eu quero usar cada um dos métodos. Primeiro ponto que eu faço, né, como reflexão, é que nós como engenheiros a gente tem que entender em que condição que está a nossa obra, em que condição que a gente está, não nossa obra, mas em que condição que a gente está projetando a nossa obra. Nossa obra é um projeto típico e eu estou usando modelos de projetar de estado limite último, onde eu quero evitar ruptura, ou eu estou trabalhando com estado limite de serviço. Por que eu falo isso? Porque se a gente pegar, por exemplo, uma obra de contenção, né, de um muro de arrimo. Um muro de arrimo, tipicamente, a gente projeta ele para um estado limite último. A gente trabalha, por exemplo, com um coeficiente de empuxo ativo, onde o solo está plastificando, a gente está rompendo. Né? Então, nós estamos aqui no estado limite último. E aí a gente aplica fatores de segurança na nossa obra de forma que as solicitações elas se afastam, né? Aliás, a resistência se afasta da solicitação, né? E aí, então, nosso estado limite de serviço passa a ser garantido de forma indireta, né? Agora, a gente também tem aplicações, no caso da geocélula, onde a gente não trabalha com o estado limite último. Pavimento, por exemplo, estruturas de pavimento não rompem numa ruptura clássica, né, de geotecnia, né, de estado limite último. Elas rompem indiretamente porque elas se deterioram, elas atingem um nível de serventia, né, com que ela tende um estado limite de serviço. A serventia dela passa a não ser mais útil para o que se espera daquela via. Então, a gente já projeta, além de projetar, elas também trabalham exclusivamente aqui dentro de estado limite de serviço. A gente tem que entender o caminho, porque os métodos que a gente eventualmente pode usar são muito distintos. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um aumento de capacidade de carga de uma fundação, ou se eu estou falando, por exemplo, de um aterro sobre solo mole, é nítido que a gente trabalha com estado limite último. Agora, se eu estou falando de uma aplicação de pavimento, de reforço de pavimento,
e aí nem todos os geotécnicos conseguem ter isso claro, pelo menos no primeiro momento, né? É que a gente não está trabalhando com ruptura, estamos trabalhando simplesmente com condição de qualidade, estado limite de serviço daquela obra. Se eu estou pensando, então, em estado limite último, o que eu associo ele? Bom, estado limite último, de certa forma, estão associados a maiores deformações. Ou seja, eu trabalho com maiores deformações na minha obra. E isso é importante porque os módulos, como mostrou aquele gráfico, né, eles costumam ser menores do que quando a gente trabalha com pequenas deformações. Além disso, por ter maiores deformações, os mecanismos do reforço passam a ser mais importantes na hora que eu vou fazer o meu dimensionamento, né? Eu trabalho exclusivamente com parâmetro de resistência e a resistência estrutural da geocélula ela passa a ter uma contribuição eventualmente importante no meu modelo de cálculo. E eu estou preocupado com o fator de segurança. A forma de análise é via fator de segurança. E aí a gente aplica isso especialmente em aumento de capacidade de carga, né? E podemos usar, e geralmente usamos, né, análise de equilíbrio limite também, podemos usar ou não associado. Legal. Então, o que a gente tem então de modelo analítico focado nisso? Estou pensando em estado limite último, aumento de capacidade de carga. Bom, a gente puxar aí a literatura, temos diversos modelos. É só escolher aí qual que a gente se identifica, o projetista se identifica mais, ou aquele que tem, que ele conseguiu obter os parâmetros de forma mais racional para aplicar o modelo, e aí a aplicação é direta. Todos eles são muito semelhantes, tá? Todos eles mostram aqui, de alguma forma, a capacidade de carga reforçada, como função da capacidade de carga não reforçada, ou seja, do material que está embaixo da camada de geocélula, e aí acrescem aqui um termo que é relativo à geocélula, a melhora que a geocélula traz. Então, isso parte, às vezes, de uma condição menos refinada até uma condição mais refinada. O fato é que todos eles mostram uma aplicabilidade muito boa. Aqui para cima são para fundações de materiais granulares, embaixo são fundações de materiais de solo argiloso mole. O que a gente vê é que todos eles têm uma certa aplicabilidade, fora algumas tendências muito não coerentes, né? De maneira geral, todos eles são passíveis de se aplicar sem maiores problemas, uns com maior precisão, melhor acurácia do que outros. E se eu estou falando, por exemplo, de aterro sobre solos moles? Temos método para isso também? Temos método sim. O primeiro surgiu na década de 80, está usando aqui o campo de linhas de deslizamento, que é uma análise elastoplástica do solo. Ele foi aplicado aqui de forma bem interessante aqui por esse estudo, por esses autores, né, que fizeram o projeto, executaram, depois reportaram o desempenho da obra. Tá? E o mais curioso é que pouquíssima gente, na verdade, sabe, é que a norma britânica, a ABS 8006, que também versa de muros e taludes reforçados, ela apresenta esse cálculo aqui desde a sua versão lá da década de 90, ela já apresenta essa metodologia para dimensionar aterros sobre solos moles com geocélula por esse método aqui, de campos de linha de deslizamento. Então, ele foi o primeiro método a ser desenvolvido. Um método, vou citar 3 aqui, um segundo método que eu acho que tem uma relevância muito boa, muito importante, é de uma autora indiana, de uma pesquisadora indiana, aliás, muito atuante na área de geocélulas, trabalhos muito bons, muito interessantes. Eu, particularmente, chamo de coesão aparente, porque ele usa aquele conceito de coesão aparente de mecanismo do reforço, como a gente viu. Então, o que eles fizeram? Eles, pegando aqui uma teoria de membrana tensionada, e essa membrana tensionada, eu não estou falando da membrana da camada, do colchão de solo reforçado com geocélula, mas sim da célula em si, a membrana em volta da célula tensionada. Então, com a rigidez, com deformações, com o diâmetro da célula, a gente consegue, então, determinar qual é aquele aumento de confinamento, e aí, por aquela ligação ali entre confinamento e a coesão aparente, usando o método de Mohr-Coulomb, então a gente consegue determinar na camada de solo reforçado com a geocélula qual que seria a coesão aparente que ele apresentaria. E aí, colocando isso num software de equilíbrio limite, fica muito simples, né? A gente trabalhar aqui com a camada de geocélula
que além da resistência estrutural da geocélula, que é a resistência à tração que ela vai gerar, que eu ainda tenho também um ganho de coesão dessa camada granular. E um terceiro método, que eu acho que é relevante citar também, que eu desenvolvi no meu doutorado, eu peguei aquele método de capacidade de carga e adaptei ele para uma condição de aterro sob solo mole. Porque no final das contas, um aterro sob solo mole não deixa de ser um problema de capacidade de carga. Tá? E aí, então, eu trabalho especificamente com fatores de segurança. Então, o fator de segurança da situação reforçada vai ser igual ao fator de segurança da situação não reforçada, ou seja, sem a camada de geocélula melhorando, né? Mais uma melhora direta no fator de segurança devido à presença da geocélula. E aí, da mesma forma, para determinar aqui, né, qual seria o fator de segurança não, da condição não reforçada, tem diversos métodos. A gente pode usar um software também de equilíbrio limite, o método de Low, e até o método do professor Carlos Pinto, método brasileiro, que eu acho muito bom, muito interessante esse método para depósitos com a resistência crescente com a profundidade, que infelizmente é pouco divulgado e talvez pouco usado até na prática. Legal, e se eu estou falando então de estado limite de serviço, bom, aqui a condição um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais difícil, ainda mais para nós geotécnicos, né? A gente trabalhar com deformações na geotecnia não é uma tarefa tão simples assim. Mas de maneira geral, então, ele está associado aqui a pequenas deformações, porque eu não estou trabalhando com tensões que levam à ruptura, mas sim tensões que vão atuar durante a vida útil da obra, que são menores do que de ruptura. Então, se eu tenho menores deformações, automaticamente eu tenho maiores módulos associados a isso. Tá? Aqui passa a ser importante agora o confinamento e a restrição lateral do meu solo. Eu trabalho com parâmetros de deformabilidade, não mais com parâmetros de resistência. Continuo tendo uma contribuição da rigidez estrutural da geocélula. E aí agora eu não estou preocupado mais com o fator de segurança, mas sim com vida útil da obra. Então, eu vou muito provavelmente trabalhar com o método de estado limite de serviço quando eu estou dimensionando o pavimento. E aí, então, a vida útil da obra passa a ser, em termos de número de solicitação, passa a ser mais importante. Né? Então, ele é aplicado em quê? Bom, no caso de pavimentos, ele é aplicado ou pensando em aumentar a vida útil ou pensando em reduzir espessuras. Isso eu vou falar um pouco mais à frente. Né? O que a gente usa, então, para determinar esse aumento da vida útil? Bom, a gente usa o aumento, então, do módulo de elasticidade, do material de preenchimento, que é um parâmetro que a gente chama de MIF, né, que é o fator de melhora do módulo, em inglês. E aí as análises são todas feitas em termos de deformabilidade. Legal. Então, como é que eu uso a geocélula, então, para fazer um dimensionamento? Como que a metodologia, não vamos entrar efetivamente no dimensionamento, mas no conceito da metodologia, então, da gente dimensionar pavimentos com a geocélula. Bom, para dimensionar pavimentos, a gente tem tem dois grandes métodos, né? Vou falar dos dois. O primeiro, mais enraizado, inclusive, na nossa cultura até hoje, são os métodos empíricos, né? Por exemplo, o método do DNR, ou o método ASTO. Então, como que é feito, como que se dimensiona pavimento por um método empírico? Eu tenho as diferentes camadas, cada camada tem uma espessura, e cada camada tem um coeficiente estrutural associado a ela. Então, por exemplo, o asfalto tem um coeficiente estrutural muito superior a um material de subbase, como uma areia, por exemplo. Né? Então, levando em consideração os possíveis diferentes materiais de construção que eu tenho, dados de tráfego, climáticos, método de cálculo, enfim. Né? Com que eu tenho tudo aqui, eu vou determinando para uma dada solicitação quanto que eu preciso de espessura total no pavimento e depois quanto que eu preciso de espessura em cada uma das camadas, de forma, então, a proteger o meu subleito. Não, nada muito complicado, usam ábacos, por exemplo, que nem o ábacos do DENIT. Legal, e a hora que eu coloco a geocélula ali, por exemplo, na camada de subbase, como é que eu faço? Como é que eu dimensiono se eu estou trabalhando com coeficiente estrutural? E aí a coisa fica um pouco delicada. Tá? Então, a gente tem 3 formas de considerar a geocélula. Não estou falando em como a gente vai obter o parâmetro da geocélula, estou falando no conceito de como que a gente vai considerar a geocélula. Então, a primeira, por exemplo, é por um aumento do tráfego, que a gente chama, por exemplo, de TBR, né, que é
quanto que eu trago de benefício no meu tráfego na situação reforçada, ou de TIF, também, o fator de melhora do tráfego. Então, é uma relação entre o número de solicitações para atingir uma determinada deformação permanente, no caso de eu usar um reforço, na situação reforçada, dividido por essa mesma condição na situação sem reforço. E o que a gente vê aqui na prática é que o TBR, ou seja, eu consigo, mantendo-se espessuras do pavimento, se eu colocar uma geocélula, eu consigo aumentar em cerca de 5 vezes o número de solicitações, ou seja, alguma coisa, se não for, né, não tiver uma progressão do tráfego, do trânsito aqui, eu tenho então um aumento de 5 vezes a vida útil, de forma bem grosseira, né? A segunda forma que eu consigo analisar, então, aqui, no caso de método empírico, é com a redução de material de granular, né, que é o BCR. Então, o que eu tenho aqui é uma comparação de espessuras com reforço e sem reforço, e eu sei que eu consigo reduzir em torno de 50%. Ou então eu posso entrar já diretamente com o meu coeficiente estrutural. Quanto que eu aumento o coeficiente estrutural da minha camada devido à presença da geocélula. Então, na prática, o que a gente vê é mais ou menos 1,5 para isso. Tá? Lembrando que isso aqui são valores típicos, e aí daqui 2 slides eu vou falar das dificuldades envolvidas em determinar esses números, porque é aqui que é a pergunta de $1 milhão, né? Se eu usar uma geocélula X, qual que é o meu TBR, ou qual que é o meu BCR, ou qual que é o meu LCR? Bom, em termos de filosofia de dimensionamento, se eu estou pensando em aumentar a vida útil, eu já trabalho direto com TBR. Vou lá e mantenho as minhas espessuras de camada e sei quanto que eu vou aumentar a vida útil da minha geocélula multiplicando pelo TBR. Se eu quero reduzir espessuras, eu posso trabalhar com esses três parâmetros, né? Se eu trabalhar, por exemplo, com TBR, eu vou gerar, então, uma vida útil. Se eu fizer uma retroanálise, eu consigo recalcular, então, qual que é o coeficiente estrutural reforçado, e aí sim, qual que seria uma altura reforçada equivalente para aquele mesmo número de solicitação. Se eu trabalhar com BCR, ele já é direto, né? A redução da altura da minha espessura do meu material granular. E se eu trabalhar, então, com o coeficiente estrutural, né, com LCR, a mesma coisa, já entro com o meu coeficiente estrutural já reforçado e já tiro, então, qual que seria a altura reforçada. Isso pensando em termos de métodos empíricos. Ocorre que a gente está num movimento, né, já há um certo tempo, de migrar de forma mais incisiva para métodos mecanicistas empíricos. Sair deixando de lado um pouco o método simples empírico e trabalhando como uma mecânica mesmo, como as outras áreas, como estruturas, como a própria geotecnia, né? Tem uma certa relutância, mas enfim, não faz parte não vou levar isso em consideração, vou mostrar o que é feito, né? Então, no método, por exemplo, mecanicista empírico, eu tenho as mesmas considerações em relação a clima, em relação a carregamentos, né, solicitações, em relação a materiais e tudo mais, mas no final das contas o meu pavimento, ele é então enxergado como camadas sucessivas, camadas elásticas sobrepostas, ou seja, eu uso a teoria do sistema de camadas elásticas, tá? E aí, então, eu tenho espessuras e parâmetros elásticos. Parâmetros elásticos são módulos de elasticidade e coeficientes de Poisson. Tá? Esse aqui, a variação acaba interferindo um pouco menos, mas esse aqui, a variação deles interfere muito. Legal, então, como é feito o dimensionamento? Método mecanicista empírico. Então, por um dado carregamento, definido aqui, eu seleciono alguns pontos ao longo da minha estrutura do pavimento e, entrando, então, nessa teoria do sistema de camadas elásticas, eu determino, então, as solicitações nesses diferentes pontos. Por exemplo, recalque, deformações verticais, tensões de tração, enfim, né? Consigo determinar aqui as solicitações. E aí, se eu associar essas solicitações com curvas de degradação dos materiais em função aqui dos tipos de falha mais comuns, como, por exemplo, aqui trilha de roda, deformação permanente ou fadiga, eu consigo, então, determinar a vida útil do meu pavimento. Então, isso aqui nada mais é do que uma função de transferência. Eu transformo a minha solicitação naquele ponto numa vida útil, num número de solicitações em que o meu pavimento resistiria.
Então, por isso que o método chama mecanicista empírico. Eu tenho o lado da mecânica, eu tenho o lado, obviamente, empírico de entender qual é o tipo aqui de solicitação que vai me conduzir a uma dada vida útil em função do dano que eu estou analisando no pavimento. Né? Legal, e a hora que eu coloco a geocela, de novo, os problemas se mantêm. Né? Eu tenho aqui um número de solicitações para condição reforçada, né? Mas como que eu determino isso na prática? Né? Porque agora aqui eu passo a ter os parâmetros do compósito, é o módulo e o coeficiente de poisson do solo mais a geocélula. Né? Na prática eu trabalho com o MIF, né? Com o fator de melhora do módulo, que nada mais é do que uma relação entre o módulo de elasticidade na condição reforçada e não reforçada. Varia na prática de 1,5 a 4, 5. Mas e aí? Como que eu determino esse bendito MIF em função de uma geocélula XYZ que eu vou usar na minha obra? Bom, as melhoras, tanto em termos de uma metodologia empírica, como o TBR, o BCR, como numa metodologia mecanicista empírica, que é o MIF, a gente pode determinar esses parâmetros fazendo uma tentativa de ajuste daqueles métodos lá de estado limite último, que são mais simples de aplicar e de desenvolver. O fato é que quem tenta fazer isso enxerga que a acurácia é péssima. É jogar uma moeda para cima e ver se acerta ou não acerta. Bom, também posso fazer ensaio de laboratório. Vou lá e faço diversos ensaios de laboratório para determinar o TBR, o MIF e tudo mais. Bom, é limitado, né? Estou para as condições de laboratório, para aquelas condições de carregamento e tudo mais. Então tá bom, então eu vou lá e faço um ensaio no campo, na minha obra, na condição da minha obra, ou mais ainda, pego um simulador aí e faço uma condição semelhante ao que a Ashton fez, né, para desenvolver o método dela. Bom, mas o custo disso às vezes é impraticável, o tempo de obra também é impraticável. E aqui que está, na atual conjuntura da geocélula, que a gente tem um problema, né, que é, então, como que a gente determina esses fatores, como que a gente poderia determinar isso de uma forma mais confiável, sem gastar dinheiro, né, e sem precisar ter a obra para fazer isso. Bom, os últimos 5 anos eu dediquei um pouco nessa questão aqui de pesquisar e de trabalhar com a geocélula. Tive algumas tentativas que não deu muito certo, mas felizmente tive também uma tentativa que deu muito certo. Então, hoje o Robson é um aluno meu de mestrado, deve defender o mestrado dele ano que vem, o trabalho dele já está praticamente pronto. Ele fez uma modelagem analítica, então, onde é possível, onde ele está conseguindo determinar qual é o valor desse MIF, quanto que a geocélula melhora o módulo do material de preenchimento. Então, tendo aqui uma camada de geocélula, olhando especificamente para uma célula, ele modela ela como um formato circular equivalente. Eu tenho uma tensão interna gerada pelo carregamento, tenho uma tensão externa pelas células adjacentes e tenho também um aumento aqui do confinamento devido ao reforço, a resistência à tração e a rigidez à tração do reforço. O método do Robson está muito interessante porque, né, ele considera parâmetros geométricos da geocélula. Existem alguns métodos para tentar determinar o MIF, mas todos eles deixam de considerar muitos parâmetros, o que na prática o método passa a não ser muito, muito interessante de ser aplicado. O do Robson é interessante porque ele trabalha com todos os parâmetros da geocélula, de geometria, a rigidez da parede. Ele modela o solo na sua forma elástica não linear, ele usa o modelo hiperbólico para isso. Tem uma interessante, né, uma bem desenvolvida interação entre o solo e a geocélula, com compatibilidade de deformações. E o que eu acho mais interessante no método dele é que ele consegue levar em consideração o efeito da compactação. Ou seja, a compactação ela cria uma condição na geocélula que nem um concreto protendido. Você já tem um pré-carregamento lá, então você já deixa aquele material com uma memória para ele trabalhar melhor a hora que for colocado um carregamento externo. E aí, para facilitar o uso, claro, né, o Robson deixou o método tanto de forma analítica, que necessita de interações para ser resolvido, ou por ábacos, que é muito simples. O trabalho do Robson está para ser publicado, agora está no estágio final de publicação na Geotextiles Geomembranes. Então, mais informação, as informações aqui vão ser bem restritas, mas mais informações logo tira lá. Tá? Então,
Ele chegou aqui no final das contas, né, que o MIF, então, é função de alguns parâmetros hiperbólicos do material, tal, e em função do que ele chamou de beta 2. Beta 2 ele chamou de um índice de extensibilidade relativa entre o solo de preenchimento e a geocélula. E esse beta 2, ele é função das tensões de compactação, no final das contas, tá? E de um termo aqui que é uma rigidez relativa entre a geocélula e o solo. O que é essa rigidez relativa? Da parte da geocélula entre a rigidez da parede da geocélula e a largura, aliás, o diâmetro da célula, né, a abertura dela. E do solo entra aqui o parâmetro de rigidez do modelo hiperbólico, Duncan. O que mostra esse método aqui? O que é intuitivo para a gente, né? Se eu tenho valores elevados de compactação, se eu compacto muito o meu material, eu aumento o módulo do material lá dentro. Se eu tenho uma geocélula muito rígida, a ponto, por exemplo, se eu usasse uma geocélula de aço, é óbvio que eu vou ter mais aumento do confinamento também. É muito rígida a geocélula, eu consigo aumentar as tensões horizontais. Então, eu também tenho um aumento do módulo, do MIF. E o mais interessante se eu uso um solo de baixa rigidez, por exemplo, se eu uso um solo muito rígido, que nem uma BGS, a geocélula melhora pouco o solo, porque aquele solo já é muito rígido por natureza. Por outro lado, se eu tenho um solo pouco rígido, que nem uma areia, aí sim a geocélula tem condição de trabalhar, de melhorar de forma mais significativa aquele material. Então, é o que mostra aqui os ábacos do Robson, né? Então, eu tenho aqui no eixo horizontal o OCR. O OCR traduz a compactação. Quanto maior a OCR, significa que eu tive maior tensão de compactação. E se eu tenho um beta 2, que é esse índice de extensibilidade relativa menor, então eu tenho também condições maiores de MIF. E aí o que mostra que para as geocélulas aqui que a gente tem na prática, a gente fica sempre aqui dentro de uma faixa de mais ou menos uns 4 até 1,5, 2, tá? É mais ou menos essa faixa que a gente trabalha, que é o que tem mostrado os ensaios em campo. O Robson fez uma comparação do quanto que é esse fator de melhora calculado pelo método dele com de 11 experimentos aqui que foram feitos. Aqui tem ensaio de laboratório, ensaio de campo, obra instrumentada, e aí a aproximação foi muito boa. Então, o método dele parece ser bem promissor, e o tempo aí vai mostrar se é interessante ou não a aplicação dele, né? Aqui eu vou deixar mais um ponto aqui de reflexão, já tô terminando, viu, moderador? Gregório, aguenta aí, viu? Aguenta aí que já está no finzinho aí, segura a onda aí. Uma coisa interessante que o método dele mostrou, né, e que me faz agora pensar um pouco, eu coloco esse slide aqui justamente para criar uma crítica aí aos fabricantes, aquilo que eu comentei no começo, né, que os fabricantes eles vão precisar ter uma adequação, né, do que eles apresentam para nós projetistas conseguir desenvolver, fazer o projeto e a obra andar de uma forma adequada, né? Então, por exemplo, em relação à questão das perfurações da parede, a resistência da parede, não só da junta, uma melhor unificação ali em relação a como mostrar os termos, né? E um ponto interessante é em relação à rigidez, né? Então, como que a gente tira a rigidez aqui da parede da célula? Bom, eu posso fazer um ensaio de tração, por exemplo, um ensaio faixa larga, enfim, né? Bom, olhando aqui naquele gráfico que eu já mostrei antes aqui, né, do módulo e a degradação do módulo aqui com o aumento da deformação, o ensaio de tração a gente costuma determinar módulos, por exemplo, que nem de geogrelha, a 2%, 5% de deformação. Ou seja, eu estou determinando módulos aqui, ó, em condições muito típicas aqui de estado limite último, né? O que é normal, porque quando eu projeto um muro, por exemplo, de solo reforçado ou um aterro sobre solo mole, eu estou trabalhando no estado limite último, né, no dimensionamento. Bom, ocorre que o Robson também fez aqui um apanhado aqui de ensaios onde se mediu a deformação na parede da célula, né, e esses ensaios, de maneira geral, eles têm ausência de revestimento, tá? Os ensaios, por exemplo, que foram feitos que mediram essas deformações da célula, não tinham, por exemplo, um concreto asfáltico, não tinham blocos intertravados, nem nada. Então, de maneira geral, a placa era aplicada, né, o carregamento era aplicado diretamente em cima da geocélula. E as tensões que foram aplicadas eram de uma faixa de mais ou menos típica aí de 200, de 300, 400 kPa, tá? Tensões que usualmente são mais altas do que ocorrem numa camada de subbase, né? Porque numa subbase eu tenho
o revestimento, eu tenho a base, então tudo isso vai dissipando tensões até chegar, por exemplo, na subbase onde está a geocélula. Então, as tensões que atuam na geocélula são muito inferiores a essas, na prática, são muito inferiores a essas do que foram aplicadas aqui nos ensaios. Mas o que ele está mostrando aqui, porque ele está comparando o método dele, né, as deformações calculadas pelo método com aquelas efetivamente medidas, o que ele está mostrando aqui é que as deformações nos ensaios são muito baixas, tendem a ser menor do que 0,5%. E se olhar aqui, né, muitas são 0,05%, que são efetivamente as deformações que são observadas em pavimento. Ordem de grandezas dentro de pavimento. Opa, fica a dúvida, né? Será que eu consigo determinar aqui um módulo com ensaio de tração, um módulo a 2, 5%, mas a geocélula efetivamente vai trabalhar eventualmente a 0,5%, 0,1%, 0,05%. Então, esse módulo está correto? E pior, né? Eu estou determinando um módulo muito inferior nessa condição do ensaio do que realmente na condição de campo, porque eu vou ter sofrido menos degradação. Último ponto, eu sei que eu estou estourando no horário aqui, mas tinha muita coisa que eu queria falar mesmo. Último ponto, que é a aplicabilidade, então, do sistema de camadas para a geocélula, né? Para a gente vai analisar a geocélula. Por isso que o método mecanicista empírico é interessante e eu enxergo que ele tem futuro no caso da geocélula. Então, está aqui aquele ensaio feito lá pelo pessoal da Índia. Eles fizeram numa condição sem reforço, uma brita graduada sem reforço, uma brita graduada com reforço, com geocélula. Colocaram tensões de célula de pressão total embaixo, instrumentário e tudo mais. Então, eu peguei esse ensaio aqui e analisei ele pela ótica da teoria da elasticidade e pela ótica da teoria das espessuras equivalentes. Então, ela é um método aproximado da teoria da elasticidade, mas com muita vantagem, por não ficar restrito ali a condições de condições de fronteira muito específicas, como acontece com a teoria da elasticidade. Então, basicamente, o que eu tenho aqui nesse ensaio é um problema de dupla camada. Tenho aqui um subleito, em cima do subleito foi colocada uma segunda camada, no caso a geocélula, ou só o material granular, né, com propriedades elásticas muito melhores do que o do meu subleito, né? E aí, analisando aqui, usando essas duas teorias, então, a teoria aqui da elasticidade, que seriam as respostas rigorosas, né, são aqui os ábacos aqui de Burmester. Tem também teorias da espessura equivalente do Palmerin, Barber e Odemark, com limitação, porque na época lá da década de 40, né, não tinha Excel naquela época, eles, né? Então eles trabalhavam com coeficiente de Poisson igual a meio e igual nas camadas de cima e de baixo. O que é contra a segurança, porque se eu tenho coeficiente de Poisson menor na camada de cima, significa que eu acabo jogando mais carga para a camada de baixo. Então, na época, eu propus aqui isso foi ano passado, eu propus uma nova metodologia para conseguir considerar coeficientes de Poissons diferentes em ambas as camadas e diferente de meio. E aí o que a gente vê aqui no ensaio, né, no final não muda tanto assim, mas é que a camada aqui de material, né, dessa brita graduada reforçada com a geocélula atingiu módulos aqui da faixa de 550 megapascal, né? No ensaio não reforçado retroanalisando, a gente chega num módulo de 260 megapascal. Opa, tirei aqui uma melhora do módulo, um MIF de 2,2 no campo, né? Por curiosidade, aplicando o método lá do Robson, que ele mostrei ali no slide anterior, chegaria em 2,3. Né? Então, aplicando ainda aqui, né, a teoria da elasticidade e das espessuras equivalentes, então aqui estão as tensões medidas na célula de pressão embaixo da camada de geocélula e aqui as tensões calculadas por esses diferentes métodos. E o que a gente vê, né, é que tem uma boa aproximação, sim, para toda a faixa de tensão aplicada aqui, os métodos, tanto de teoria de elasticidade como de espessura equivalente, eles conseguem, sim, de forma muito boa, traduzir o que está acontecendo. Então, a aplicabilidade do modelo mecanicista empírico, no caso da geocélula, eu enxergo que é o caminho para o futuro. Tá? Se alguém tinha alguma dúvida de como trabalhar com geocélula em pavimento, a resposta é usando o modelo mecanicista empírico. E aí eu consigo também usar a mecânica para determinar outros parâmetros, como, por exemplo, o Rupp stress, que é a tensão de tração na parede da célula, para ver se a célula vai resistir ou não ao carregamento, a deformação, enfim. Aí a gente parte aí e da mecânica consegue tirar todos os outros parâmetros. Bom, vamos lá que estou estourando 2 minutinhos aqui, espero não ser penalizado aí pelo pessoal. Então, como conclusões
dessa apresentação que eu deixo para vocês é a melhora da geocela é um fato. Tá? Então, a gente sabe que colocou geocela, aumenta a capacidade de carga, aumenta o módulo, aumenta a vida útil do pavimento, a gente reduz a espessura do pavimento, isso é fato. Isso não dá para dizer que não ocorre. Tá? Mas a gente ainda tem um potencial de uso em vias pavimentadas, não pavimentadas, aeroportuárias, portuárias, ferrovias, enfim, em toda a infraestrutura de transporte, ele ainda é latente, esse uso. Né? Seriam grandes quantidades, traria muitos benefícios, porque a gente falar de redução de espessura hoje é uma coisa interessante no início da obra, né? Porque todo mundo quer economizar, né? O custo não é simplesmente o custo do material, porque eu também tenho um custo associado ao transporte do material, à compactação, às vezes eu tenho que escavar, levar para um bota-fora, esse é custo que às vezes a gente não embute, né? O Vitor comentava muito do impacto de custos indiretos, né? Então, se eu tenho que escavar mais material, se eu tenho que compactar camadas maiores, eventualmente eu tenho mais tempo de obra, eu posso pegar chuva, eu posso pegar outros problemas que impactam a obra e impactam os custos indiretos que a gente nem sempre não, a gente nunca leva em consideração quando faz uma análise financeira das soluções. Né? É aquele puxãozinho de orelha para os players do mercado, né, que é essa baixa padronização, que no final das contas mais confunde os usuários, seja projetista como um comprador, como um executor, né, isso no final das contas mais confunde do que ajuda. Né? A gente entende que às vezes tem algumas questões comerciais por trás disso, né, mas no final das contas a cadeia toda, né, o universo todo relacionado à geocela aplicação, no final das contas perde por conta dessa eventual desinformação. E a gente ainda tem uma lacuna de parâmetros, tá? Mas não diria que essa lacuna, isso não é um puxão de orelha, porque até então a gente não entendia tanto o que a gente precisava de parâmetro ou não, o que a indústria tinha que municiar os projetistas. Agora a gente começa a entender um pouco mais os parâmetros que a gente pode usar, ou que a gente deve usar, então a indústria fica aí a dica, né, de correr atrás aí dessas informações para poder permitir aí um uso mais interessante, um uso melhor por parte dos projetistas. Né? A gente, como projetista, tem que entender a diferença, né, de aplicações de estado limite último de serviço e de métodos onde a gente aplica uma condição ou outra. E, por fim, eu diria que, apesar desses últimos 20, 30 anos, né, na verdade mais, né, da década de 70, aí, mais de 40 anos de aplicação aí de geocélula, né, a evolução ela ainda está em curso. Né? Esses bons anos, eles foram pautados muito em ensaios de laboratório, ensaios de placa, onde as informações que eram obtidas não necessariamente eram muito relevantes para uma aplicação ainda mais em pavimentos. Né? Então, eu enxergo que a gente ainda está no início da evolução, está no começo do Big Bang aqui da geocela. O que é legal, o que é interessante, né, o que dá um prognóstico muito bacana para os produtores, para os fornecedores de geocela, o mercado tende só a aumentar, e para os pesquisadores, né, tem muito ainda o que se pesquisar na geocela para a gente se sentir 100% confortável aí nas suas aplicações. Bom, então finalizando, desculpa aí pelos 5 minutos de ter estourado no prazo, mas agradeço novamente a IGS, a BMS e a Geotecnia Brasil pelo convite. Agradeço aos ouvintes aí que tiveram paciência de me escutar aí ao longo dessa 1 horinha e 3 minutos. Aos alunos de graduação e pós-graduação lá da escola, pelas pesquisas, pelo empenho nos estudos, as empresas que trabalham com a geocela aqui no Brasil, que fazem apesar do puxão de orelha, né, agora eu vou soprar, fazem um trabalho excepcional de divulgação, de suporte a projetista, de suporte em obras, eles correm atrás do prejuízo, é um pessoal que está ali ponta firme para o que precisar, independente de quem você é, de quem você é como ator no mercado. Né, seja um projetista, seja um produtor, um executor, um cliente, enfim. E aos órgãos de fomento também, pelo apoio prestado pelo financiamento aí das pesquisas. Obrigado. Tá mudo.
Tá ouvindo? Ok, desculpe. Não, eu estava dizendo, em primeiro lugar, parabéns pela palestra, né, didática boa. A segunda coisa que eu queria falar era pedir desculpa, porque eu troquei, né, a universidade. Você tem uma história lá em São Carlos, e aí eu acabei indo no automático. Na verdade, você é da Politécnica. Ah, mas o coração está lá em São Carlos ainda, também é dividido. Imagino, depois de tanto tempo. Então, eu vou passar direto para as perguntas. Se sobrar um tempo, eu faço as minhas. Ou faço depois. Sim, só complementando o seu comentário sobre os custos embutidos, né, tem um outro também relevante, que às vezes o pessoal esquece, é que quando a gente precisa fazer empréstimo, né, às vezes a gente precisa fazer empréstimo de uma área que está ainda com verde. Você tem que derrubar árvore, fazer estudo de impacto ambiental, né, e distância de transporte. Então, esses custos, as pessoas, às vezes, quando vão colocar o geossintético no custo geral da obra, esquecem que estão economizando com uma série de outras coisas, como você falou. Então, só apenas complementando essa questão de áreas de empréstimo, quando tem área verde em cima, a gente não pode sair derrubando, não. Aqui no Distrito Federal, então, que é cheio de área de proteção ambiental, isso é complicado. Então, tem duas perguntas que são um pouco relacionadas, eu vou fazer as duas juntas. A primeira delas normalmente a gente lê o nome, né, da pessoa que perguntou, mas o nome que apareceu é AKPTAT. Qual é a diferença de aplicabilidade entre os materiais de fabricação de geocélula? Aí o Regis Giroto perguntou qual a influência do polímero utilizado na confecção da geocélula, em especial quanto à variação / diferença do módulo de rigidez entre os materiais. Então, são duas perguntas meus próximos. Tá bom. De forma intuitiva, a gente entende, né, que quanto maior a rigidez do material, do polímero, né, da parede da geocélula, vai ser melhor o reforço, você vai aumentar o confinamento. Eu tenho um polímero que deforma muito com a aplicação, eu não consigo garantir o confinamento da mesma forma que um polímero que deforma pouco, né? Eu até extrapolei para uma condição, por exemplo, de uma geocélula de aço, né? Onde a rigidez é extremamente elevada e aí sim eu tenho uma condição mais elevada de confinamento, né? Então, claro que cada polímero tem o seu módulo natural, o módulo da cidade natural, né? Mas o módulo da cidade por si só ele não é um parâmetro bom para isso, porque a geocélula também tem espessura dela. Então, eu posso usar um polímero muito rígido, mas se eu usar uma espessura muito pequenininha, a rigidez da parede, no final das contas, não é tão elevada. Então, polímeros, por exemplo, que não são tão rígidos, eles podem compensar essa questão, aumentando, por exemplo, a espessura da parede. Então, se eu comparar, por exemplo, um polímero aí que eu tenho o dobro de rigidez do que um outro, basta eu trabalhar com uma parede com uma espessura o dobro para conseguir ter um desempenho semelhante. Não sei se eu consegui ser claro na resposta. Sim, para mim sim. O Jaime Bando parabeniza pela palestra, né? E pergunta se você tem alguma experiência no uso de geocélula preenchido de concreto hidráulico como revestimento de estrutura de pavimento. Essa questão da geocélula preenchida com concreto para pavimento é uma questão interessante. O pessoal da FHWA lá nos Estados Unidos começou a estudar isso há uns 15 anos atrás. Eles deram até o nome para isso, chamava pavimento celular intertravado, né? E por algum motivo, não sei porque lá fora não foi para frente isso. Tá? Mas o fato é que a geocélula ela funciona como uma forma. Então, se eu estiver pensando num pavimento de concreto, eu usar a geocélula, que significa que eu vou usar ela como uma forma e vou criar, então, blocos intertravados, como se fosse um bloco intertravado, né? Blocos segmentados. Eu diria que a gente tem ainda uma vantagem em relação aos blocos intertravados, que é o que? A gente conta ainda com uma resistência à tração dada pelo material da geocélula que está ligando esses bloquinhos. Então, eu enxergo que é um excelente potencial, tem um grande potencial aí no uso desse pavimento celular intertravado. Na verdade, o potencial é tão grande
que o DR aqui de São Paulo estava buscando um desenvolvimento de novas aplicações, né? E eles estão iniciando um estudo junto com a BCP, né, de usar esse tipo de solução, a geocélula com concreto compactado a rolo, para estradas vicinais. Então, seria uma solução de baixo custo para dar um revestimento em estradas vicinais. O projeto estava vindo muito bem no final do ano passado, começo desse ano. Infelizmente, a pandemia colocou ele em hold ainda, mas temos dois grandes por trás disso, que é o DR de São Paulo e a BCP, que fica aqui do lado da cidade universitária também. Então, imagino que logo esse projeto possa ser retomado aí. Eu acho que o Jaime, né? Jaime Orlando, pelo que eu entendi, ele provavelmente vai ter alguma coisa interessante aí num curto período de tempo sendo divulgada aí pela BCP. Ok. Obrigado. O Norberto Germano pergunta: em pavimentos, carga transiente, as geocélulas não deveriam atender a critérios de fadiga ou atender à amplitude da tensão devido à repetição do eixo de carga ou pneumáticos? Tá, a geocélula, ela geralmente não. Acho que eu nunca vi uma geocélula sendo aplicada na capa asfáltica, né? Então, as tensões de tração na base, como a geocélula ela é sempre aplicada na base ou na subbase, então as tensões de tração na base da camada da geocélula, elas não são elevadas. Tá? A tensão de tração ela é elevada na capa, porque eu tenho um material de muita rigidez, geralmente ali de 10, 20 vezes maior, né? Um módulo de 10 a 20 vezes maior do que da camada de baixo. Você comparar, por exemplo, um concreto asfáltico com uma BGS, eu tenho pelo menos 15, 20 vezes mais módulo. Então, por isso que aparece, então, tensão de tração na base do concreto asfáltico, e é por isso que no concreto asfáltico a gente analisa a fadiga. Se a gente está usando a geocélula na base ou na subbase, a gente não vai ter tensão de tração significativa nela. Tá? Embora, caso tenha, ele tem razão. Se a gente fizer análise do método e realmente verificar que está tendo tensão de tração na geocélula, a gente verifica e avalia a resposta em relação à resistência dela. A questão do ensaio cíclico, né? O carregamento vem e vai, então depende do quanto como a geocélula é um polímero, depende de qual a porcentagem de carregamento que a gente aplica no ciclo. Se a gente aplica um carregamento a ponto da gente entrar na faixa plástica da geocélula, a deformação plástica dela, ao longo do tempo, pode ser uma coisa significativa. Se a gente está trabalhando muito bem dentro da faixa elástica dela, mesmo que esse carregamento seja cíclico, a gente não vai acumulando plastificação ao longo do tempo, né? Se a gente está bem dentro da faixa elástica. Então, isso passa a não ser um problema. Mas é claro que na hora que for fazer o dimensionamento, isso é algo relevante a ser levado em consideração. Ok, obrigado. Então, o Norberto perguntou logo depois também: no método mecanístico com carga estática, atualmente em uso no Brasil, não se corre o risco de dimensionamento da geocélula? Muito boa pergunta. Eu teria que pensar um pouco mais para conseguir responder isso de forma clara. Muito boa pergunta. Bom, se a gente levar em consideração que a gente praticamente nem usa, né, o método mecanicista empírico aqui no Brasil, ou seja, são poucos os projetistas que acabam empregando, né, fica mais difícil ainda a gente conseguir responder isso, tá? Mas não consigo responder essa pergunta agora para o Norberto, sem parar para pensar um pouquinho, tá? Eu deixei meu e-mail na apresentação, posso até mostrar aqui de novo. Se ele quiser me mandar um e-mail, a gente pode evoluir na pergunta lá. Ok, perfeito, então. O Igor Fernandes parabeniza pela palestra. Quais seriam os desafios para a determinação das especificações técnicas das geocélulas no caso de reforço de pavimentos ferroviários no sublastro? Tá. Em matéria de especificação, as propriedades de especificação, eu entendo que são as mesmas que eu citei ao longo da palestra. A gente precisa trabalhar com altura,
a abertura, a rigidez da parede da célula e alguns detalhes ali que são interessantes, que nem a rugosidade na parede, eventualmente uma perfuração e tudo mais, né? Agora, isso são especificações. A forma de aplicação, eu entendo que conseguindo determinar uma melhora do módulo, você conseguindo calcular o MIF para o material que está sendo usado no preenchimento da geocélula, um lastro, um sublastro, em função também do material da geocélula, eu enxergo que o caminho é o mesmo de um projeto de um pavimento rodoviário, né? O pavimento ferroviário, você também é empregado, né, o modelo mecanicista empírico, né? A gente tem até aqui um software brasileiro, se não me engano, Ferrovias, que é do Regis, lá do ITA. Se eu estiver falando alguma bobagem, depois eu peço desculpa, mas então a forma de aplicação é a mesma. Então, você vai considerar que aquela camada onde tem o reforço, ela vai aumentar o módulo, então, daquela camada 2 vezes, 3 vezes, enfim, depende das condições ali do material. E com isso, então, eu tenho o benefício de propagar menos tensões, menos deformações. No caso de ferrovias, a gente não analisa a gente analisa as deformações verticais no topo do subleito, para deformação permanente. Então, uma camada de módulo mais elevado vai reduzir, então, essas deformações verticais no subleito, né? Além disso, se eu tenho também uma camada mais rígida, eventualmente se eu colocar a geocélula mais em cima no pavimento ferroviário, né, uma camada mais rígida, eu reduzo as tensões verticais propagadas nas camadas inferiores. E aí, com isso, então, eu consigo reduzir também a questão do shakedown das camadas do pavimento ferroviário. Tudo bem aí, Gregório? Tudo, peço desculpa que estava mudo. Tá seca. e saiu do mudo. Desculpa. Não tem problema. Se eu te atrapalhei. Não. O Júlio Zambrano pergunta: qual a sua opinião sobre a especificação GRI GS15, que não é amplamente aceita no mercado como a GRI GM13? O Julião quis me passar a perna aí, hein, Julião? Eu confesso que eu nem conhecia essa especificação GRI para geocélula. Então, não consigo opinar porque eu nem conhecia ela. Acho que no final das contas, com a minha resposta, só reforcei o que o Júlio talvez quisesse ouvir, né? De que realmente ela ainda não é nem um pouco aceita no mercado de geocélula, né? Entendi. Tá bom, então é o famoso passo, né? A Ivone Gutierrez parabeniza pela palestra e aí pergunta: tem algumas aplicações de geocélulas em estradas não pavimentadas preenchidas com concreto. Quais características da interação concreto-geocélulas devem ser consideradas? Olha, nesse caso, no caso aí do pavimento intertravado celular, eu enxergo que a geocélula ela tem uma função mais secundária. Ela vai servir, no final das contas, mais como forma para conseguir permitir essa execução desse pavimento com esses blocos, né? Ela vai fornecer uma melhora por conta da sua resistência à tração, né, já que os blocos não têm nenhuma resistência à tração. Então, o que eu diria que são propriedades interessantes para melhorar essa interação entre o bloco, né, esse bloco individualizado com a geocélula, seria efetivamente usar um material que tem uma rugosidade da parede elevada, né, e eventualmente também com perfurações. Aí é um ponto que talvez as perfurações, se ela tiver uma maior quantidade de perfuração, ela pode ser mais interessante, porque com isso eu vou ter uma conexão entre os diferentes blocos formados pelas diferentes células, né? Eu gero uma conexão ali, uma interligação entre eles, e isso eventualmente pode dar uma melhora no desempenho do pavimento, quando a geocélula está preenchida com concreto. Ok, obrigado. O Júlio pergunta novamente: qual a sua opinião sobre o fabricante original da geocélula de PEAD, né, nos Estados Unidos, de colocar em sua especificação uma certificação de fluência de 10.000 horas de solda de células?
Isso é um caminho meio, um terreno pantanoso isso daí. Porque, por um lado, numa aplicação rodoviária típica, né, ou numa aplicação típica de pavimento, o carregamento é cíclico. Passou o meu trem tipo, seja ele uma ferrovia, né, ou um RTG num porto, ou um avião, né, passou o meu trem tipo, ele aplicou o carregamento, solicitei a geocélula, mas eu tiro o carregamento, ele vem e vai. Então, eu não tenho uma carga permanente. Na vida útil, né, da geocélula, não tem um carregamento permanente. Então, eu não tenho uma condição de fluência devido ao carregamento. Isso é um ponto a ser levado em consideração. Por outro lado, a gente tem uma condição que o modelo do Robson, né, o estudo do Robson, que ele modelou o MIF, né, a geocélula, mostra a influência, a importância da compactação. Se eu tenho uma compactação bem feita, eu crio, então, uma condição de OCR, né, que é aquela condição de, como se fosse uma proteção da geocélula, e isso dá um desempenho muito maior para aquela camada, eu aumento de maneira bem significativa a rigidez. No caso da proteção, se eu tiver fluência da geocélula, significa que eu tenho relaxação dentro da geocélula, eu começo a perder as cargas dessa compactação. E aí o desempenho da geocélula pode, então, diminuir ao longo do tempo por conta dessa relaxação. Então, hoje, olhando, eu entendo que, sim, me parece ser, para aplicações de infraestrutura de transportes, me parece ser interessante trabalhar com a questão de fluência. Não por conta do carregamento em si, mas por conta de você conseguir garantir que as tensões geradas na compactação sejam mantidas ao longo da vida útil. Ok, obrigado. Bom, eu tenho perguntas rápidas aqui, só para finalizar. Quando você falou na micro-rugosidade, você mostrou lá a imagem, mas a imagem estava com o que se chama de curvatura, né? Porque você tem mede o parâmetro de rugosidade, mas você tem que aplicar um filtro, e aí parece que na sua imagem não está o filtro, porque o seu material parece que está assim, está encurvado. Numa delas, né? Ela pegou o padrão, né? Aí a minha pergunta é se você, quando calculou, você aplicou o filtro. É a história da Terra plana, né? A gente olha a Terra, ela é curva, e quando a gente aplica o filtro, aí sim a Terra vira plana, para a gente poder medir o parâmetro de rugosidade. A minha pergunta é... O João, na verdade, ele conseguiu fazer bastante ensaio, mas ele teve um pouco de dificuldade na questão desse rugosímetro digital, porque a superfície da geocélula ela é muito reflexiva, né? No caso da geocélula de PAD, como ele era digital, ele era óptico, né, o rugosímetro, como ela era essa superfície muito reflexiva, ele não estava conseguindo obter de forma boa, né, apenas de forma aproximada a rugosidade da geocélula. Então, no final das contas, ele não acabou aplicando o filtro, né? Ele não conseguiu também definir qual que era o melhor parâmetro para caracterizar a rugosidade, se era a máxima, né? Se era a amplitude máxima, se era a média, e aí acabou ficando mais numa esfera qualitativa. Tá? Mas o problema talvez seja esse. Se pensaram lá no laboratório em pintar a geocélula com um material mais fosco e tal, mas aí pesquisa de iniciação científica, o tempo não permitiu, e aí ele tocou a pesquisa dele, e aí acabou deixando um pouco de lado essa fato de olhar muito no microscópio para a rugosidade. Uma pena, tá? Legal, esclarecido, porque ia ficar interessante. Outra pergunta, falou na... perdão, diga. No Cobrai, não, no Regel do ano passado, eu até te perguntei na tua palestra lá, do rugosímetro e tal, porque na época ele estava tendo problema com o dele, né? Eu lembro. Porque esses microscópios têm diversas formas de fazer a leitura, né? E uma das maneiras de você diminuir a reflexão é jogar 2 lasers no mesmo foco, chama confocal, né? Eu não sei se o microscópio de vocês era assim. Tem que ver como funciona o sistema de leitura. Bom, enfim, a outra pergunta, que é a última, no caso, você falou da sapata lá do trabalho do pessoal da Índia, que tem uma curva embaixo da sapata, e a partir de uma distância das bordas da sapata, Tá.
Eu não lembro se era tensão, era tensão aquela curva, Isso, né? isso, tensão vertical medida na base da geocélula. Então, essa era exatamente a minha pergunta. Então, eram medidos aqueles Isso, valores. eles colocaram células de pressão embaixo da geocélula em diferentes distâncias para medir o padrão, né, de até onde que o efeito laje ele se comportava, né, ele se mostrava de forma significativa. Entendi, tá. Obrigado. Gente, eu vou pedir desculpa, mas eu não sei se o Matheus, se dá tempo ainda, Matheus, chegaram mais perguntas aqui no final. Chegou mais... não chegou... Então, vamos lá. Não, Matheus, acho que... Porque a gente tem um limite de tempo de live, né? Então, deixa eu ver... Então, o Kleber pergunta, Alessandro, se em locais onde o nível da água encontra-se próximo da superfície, o reforço com geocélula apresenta um comportamento diferente. Veja, depende do material que está sendo usado no preenchimento da geocélula. O interessante é usar material granular, primeiro porque são os mais sensíveis ao confinamento, né? As tensões de confinamento. Só complementando, faltou o finalzinho da pergunta, que é exatamente o que você está falando. Em um ambiente não drenado, entendeu? É exatamente o que você está falando. Tá. Então, assim, geocélula, você preencher a geocélula com material fino, com material coesivo, o benefício é muito pequeno, porque os materiais coesivos eles são menos sensíveis ao confinamento, né? Os ângulos de atrito deles são mais baixos, né? Tem a questão também de, eventualmente, ele tem ali um ressecamento, você forma uma trinca, ele descola, talvez, da parede da célula, enfim. Geocélula não foi pensada para aplicação de reforço, geocélula não foi pensada para ser usada com material coesivo, e sim com material granular. Isso posto, se estamos trabalhando com material granular, de uma abertura, uma faixa granulométrica mais grosseira, as tensões aplicadas, se ele estiver eventualmente abaixo do nível d'água, você aplica a tensão se ele permitir a drenagem, né, se eu tiver uma condição de não gerar pressão neutra, eu entendo que os problemas não são tão maiores assim. Mas, de maneira geral, no pavimento, a gente sempre pensa em evitar a presença de nível d'água. Porque, apesar de eu não gerar pressão neutra, né, eu tenho, eventualmente, ao longo do tempo, a quebra do material de preenchimento, e aí pode começar a aparecer um pouco mais de finos ali dentro, que vai atrapalhar na drenagem, né? Eu posso também ter efeitos de bombeamento. Então, de maneira geral, no pavimento é sempre bom evitar a presença de água. Tá? Agora, olhando microscopicamente ali, né, olhando só na ótica da geocélula, se eu estou preenchendo ela, por exemplo, com uma brita 2, uma brita 3, limpa, né, você não está gerando pressão neutra, então a eficiência dela eu entendo que vai ser mantida no carregamento. Ok. Então, com isso, agradeço em nome da Geotecnia Brasil, da IGS Brasil, da nossa ABMS, sua palestra foi ótima, Alessandro. Muito elogiado aqui nos comentários, tivemos várias perguntas, né? Infelizmente, a gente não dá mais para fazer pergunta, porque senão a gente vai passar a noite fazendo pergunta para o doutor Avezzani, mas agradecemos demais as perguntas. Avezzani, pediram o seu e-mail, só para você falar, eu não sei se está embaixo na descrição, tá? Do link, acho que não, meu e-mail é meu sobrenome mesmo, esse que está aparecendo aí, avessani@usp.br, usp.br. Ok, então, aos demais, nós pedimos desculpa, não vai ser mais possível perguntas, e quem quiser perguntar pode mandar o e-mail para a Avezzani. Okay? Agradeço mais uma vez, Avezzani, parabéns pela palestra, agradeço a atenção de todo mundo aí, e parabenizo de novo a Geotecnia Brasil pelo... Boa noite a todos. Obrigado, pessoal, boa noite, até a próxima.